estrutura das palavras. As palavras são subdivididas em partes menores e essas partes são chamadas de morfemas ou elementos mórficos. Então, pessoal, morfemas são as menores unidades significativas que formam e dão sentido às palavras. Então, nós vamos ver a classificação desses morfemas. Nós temos o radical. O que é o radical? O radical é o morfema que exprime o significado básico da palavra. Por exemplo, aqui a palavra explicar, inexplicável. Então, aqui, até a letra C, na palavra explicar, nós temos o radical. Já na segunda palavra inexplicável também, aqui, até o C. Então, esse in que está antes não faz parte do radical. Uma observação, pessoal. Palavras formadas a partir de um mesmo radical denominam-se palavras cognatas. Por exemplo, a palavra pedra. Eu poderia falar pedrada, pedraria, pedreira, que seriam palavras cognatas. Então, porque se originaram do mesmo radical de pedra. Um outro morfema são os afixos. Os afixos, na verdade, são elementos mórficos que se agregam ao radical para formar novas palavras, mas eles se dividem, eles classificam-se em prefixos e sufixos, tá? Então, aqui, afixos, então, quando a gente fala em afixos, a gente nós nos referimos a prefixos e sufixos. E o que é um prefixo? O prefixo é um morfema que vem antes do radical, ele se posiciona antes do radical, para formar, então, com este radical, uma nova palavra. Exemplo, a palavra explicável. Foi colocado um prefixo aqui, in, ficou inexplicável. Formou uma nova palavra. A mesma coisa relembrar. A palavra é lembrar, né? O radical é lembrar. Então, foi colocado um prefixo antes e formou também uma nova palavra a partir da palavra lembrar. Bom, pessoal, então o prefixo ele é um morfema colocado antes do radical. Já o sufixo é um morfema que se posiciona, que é colocado depois do radical, também com a intenção de formar uma nova palavra. Exemplo, explicável, cafeteira. Percebemos aqui que nós colocamos, então, sufixo a este radical, a estes radicais e formamos, então, palavras novas. Continuando, então, nós também temos as desinências nominais, as desinências verbais, que também são morfemas. No caso, assim, as desinências nominais são morfemas que marcam o gênero e o número das palavras. Gênero, se a palavra é masculina ou se a palavra é feminina. E o número, se a palavra está no singular ou está no plural. E já que a desinência nominal, pessoal, é claro que a desinência em nomes. Então, aqui, vamos ver os exemplos. Menina, menina, meninas, menino e meninos. Então, o que nós temos aqui? Na palavra menina, este A aqui do final é uma desinência nominal, que me indica que a palavra é do gênero feminino. Já meninas também é do gênero feminino, mas acrescentou-se aqui um S. Este S me indica um número. Que número é esse? Plural. Está me indicando que a palavra está no plural. O mesmo ocorre com menino e meninos. Menino, este O me indica o gênero masculino e o S me indica o número plural. Pessoal, a ausência do S me indica, então, que a palavra está no singular, certo? E aí nós temos as desinências verbais, que também são morfemas que indicam. O que indica uma desinência verbal? Estamos falando aqui do verbo conjugado. Então, assim, essas desinências verbais vão nos indicar a pessoa, o número, o tempo, o modo das formas verbais. Vamos ver no exemplo, cantávamos. Pessoal, cantávamos. Então, cante até o T radical,
o A é a vogal temática, o vá é uma desinência de tempo e modo. Me diz qual é o tempo e me diz qual é o modo. Ó. Nós cantávamos. Então, aqui nós temos o pretérito imperfeito, do indicativo. E o mos me indica número pessoa, me indica que é a primeira pessoa do plural. Se fôssemos conjugar este verbo cantar aqui, ó, eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Então, o que nós temos aqui? O pretérito imperfeito do indicativo. E o mos me indica o quê? A primeira pessoa do plural. Então, essa é a função das desinências verbais. Nós temos também as vogais temáticas. O que é isso, vogal temática? São morfemas que vêm após o radical dos verbos. Ou algum nome que também tenha a vogal temática também é sempre após o radical, certo? E nos verbos, essas vogais temáticas, elas vão nos indicar o quê? As conjugações dos verbos. Por exemplo, ó, a vogal temática A indica que o verbo pertence à primeira conjugação. Exemplo, o verbo cantar. A vogal temática E indica a segunda conjugação. Exemplo, vender. Então, percebam que a vogal temática ela é colocada ao lado, ela se apresenta ao lado do radical. E a vogal temática I, ela indica a terceira conjugação, que o verbo pertence à terceira conjugação. Exemplo, o verbo partir. Tá? Este I aqui, então, está nos indicando que é um verbo de terceira conjugação. Pessoal, é muito importante aqui, ó, falando em vogal temática, vamos falar em tema. O que é tema? O tema é quando nós juntamos o radical junto, né? Vamos juntar com a vogal temática. Então, é o radical acrescido da vogal temática. Então, por exemplo, aqui, ó, canta. Então, aqui, ó, cante, até o T é o radical, o A é a vogal temática. Então, se eu quero o tema é canta. Por que é canta? Porque eu tenho radical mais vogal temática. Então, isso aqui é o tema verbal. Pessoal, em alguns nomes também apresentam vogal temática. Vamos ver o exemplo aqui de mares. Por exemplo, a palavra no singular é mar. Se nós quisermos colocar esta palavra no plural, temos que colocar um S, só que ficaria errado colocar o S sem uma vogal. Então, gente, nós colocamos a vogal E e esta vogal E aqui ó, vai ser, então, uma vogal temática. Ela vem junto a uma desinência de plural, que é a letra S. Continuando, consoantes e vogais de ligação. Pessoal, o nome já está nos dizendo o que é uma consoante de ligação, o que é uma vogal de ligação. São morfemas que ligam dois outros, facilitando a pronúncia da palavra. Elas existem, essas consoantes ou vogais de ligação, realmente para facilitar a pronúncia da palavra. Vamos ver aqui o exemplo, ó, utilidade cafeteira. Onde está a vogal de ligação aqui? A letra I aqui, ó. Nós temos dois morfemas aqui, nós temos útil e temos o dade. Pessoal, para não ficar utilidade, o que foi colocado aqui, ó? Foi colocado, então, essa vogal I, que se chama vogal de ligação. E por que nós sabemos que é a vogal de ligação? Porque essa vogal I não faz parte nem da palavra útil, nem do sufixo dade. Então, ela não pertence nem a útil, nem a dade. Ela foi colocada aqui, ó, justamente para facilitar a pronúncia da palavra. O mesmo ocorre em cafeteira. Eu tenho a palavra café e eu tenho o sufixo eira. Onde que está este T? No café ou no eira? Em nenhum deles. O T foi colocado aqui para facilitar a pronúncia da palavra. Então, essa é a função, pessoal, das consoantes e das vogais de ligação. Facilitar a pronúncia da palavra. Continuando, é muito importante
essa explicação aqui também. Pessoal, nos nomes, como que nós identificamos a diferença se o A é vogal temática ou se o A é uma desinência de gênero? Pessoal, é o seguinte, ó. Caso a palavra tenha um correspondente no masculino, será desinência de gênero. Se não tiver, será vogal temática. Vamos entender melhor. Eu tenho a palavra menina aqui, ó. Eu sei que existe a palavra menino, existe essa palavra no masculino. Então, se ela existe no masculino, este A aqui da palavra menina é uma desinência de gênero. Já na palavra pedra, a palavra pedra, ela não tem um correspondente no masculino, é a pedra. Então, se ela não tem esse correspondente no masculino, este A que está após o radical vai ser, então, uma vogal temática. Então, não existe um correspondente no masculino, o A é vogal temática.